Boa noite. Nosso grupo é composto por Michele, Júlia e Ivânia. Nós vamos falar um pouco sobre o atendimento individualizado no ensino regular. É um conjunto de ações realizadas de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. Um dos objetivos é apoiar e elaborar, organizando recursos pedagógicos e de acessibilidade com foco na eliminação das barreiras para a plena participação dos estudantes com deficiência. Altas habilidades, superdotação, em prol de autonomia e independência, na escola e fora dela. Esse acompanhamento feito na sala regular, ele tem que acompanhar o currículo para que o aluno se sinta realmente enganjado em todas as atividades oferecidas e propostas pela professora. Esse atendimento individualizado em sala de aula, ele tem que ter algumas complementações. E essas complementações, elas têm que ser elaboradas, estratégias e metas antes de acontecer. Essas estratégias e metas, elas vêm de forma bem clara no PEI. Esse PEI, ele é produzido não só pela professora, mas também em conjunto com a professora da sala do AEE, com a psicóloga que acompanha a criança, com o coordenador da escola, com os pais e com a professora, para que esse desenvolvimento seja de forma satisfatória, não só para a professora, mas também para o aluno, porque quem é o protagonista da sala de aula não é o professor, e sim o aluno. Então, esse aluno, ele tem que ser inserido de forma correta na sala regular, mantendo assim o vínculo com os seus colegas de sala, com o professor e com todas as pessoas que fazem parte da escola. O trabalho do professor da sala regular tem que estar aliado com o professor da sala de recursos para juntos elaborar um plano para o melhor desenvolvimento desses alunos. Agora, vamos falar um pouco sobre a nossa experiência que tivemos com um aluno que ele não ia para o atendimento no AEE e a gente, junto com o professor da sala de recurso, fazia esse trabalho individualizado dentro da sala de aula. Bom, gente, agora, como Júlia já bem falou, nós vamos falar um pouco do nosso aluno. Ele tem esclerose tuberosa, várias outras patologias. Laudado, diagnosticado, né, Júlia? É. E ele passou por uma fase de adaptação muito difícil na escola. E foi no ano que eu era auxiliar de Michele, que era cuidadora dele, que foi o maior desafio na vida dele, que ele passou. A educação infantil ele não teve. Ele veio a estudar no primeiro ano. Foi no primeiro ano. Foi um ano muito difícil. Eu passei 2 anos com ele, o primeiro e o segundo ano. E ele não queria ir para a escola devido a não ter essa base, não tem coordenação motora. E no ano seguinte, que foi no segundo ano, foi aí onde a gente fez um trabalho mais direcionado e começamos a encaminhar Lucas. Esse trabalho teve como base a socialização na sala de aula com as outras crianças. Foi o nosso primeiro desafio, não foi, Júlia? Manter ele dentro da sala de aula. Então, o que foi que aconteceu? Ganhamos a confiança de Lucas. Começou ele ficando até uma parte do horário de aula. E do meio para o fim, Lucas já se socializava com todas as crianças. Inclusive, ele rejeitava-se a ir para a sala do AEE, porque não era diferente de nenhuma outra criança da sala. E assim ele passou a
assisti o horário inteiro. Aí Júlia foi minha estagiária, né? Minha cuidadora, minha amiga, que eu acho que a gente tinha mais esse elo de amizade verdadeiramente, né, Júlia? Assim, a gente já, só em olhar, a gente já sabia uma pela outra. Eu deixava Júlia super à vontade, mas também não fugia da minha responsabilidade de professora. E no ano seguinte, nós continuamos juntos, eu e Lucas. Júlia já foi para outra salinha e eu e Lucas continuamos juntos. Aí veio outra estagiária também que eu conversei com ela e ela deu continuidade e sequência ao trabalho de Júlia. E foi aí onde Lucas começou já a despertar para a escrita e para a leitura. Que era um sonho dele. Sem esquecer que Júlia ensinou Libras a Lucas, viu, gente? Foi. Ele, na sala regular, ele aprendeu Libras, aprendeu o nome dele em Libras, algumas letras, não foi, Júlia? Foi. E Daniele deu continuidade a esse trabalho. Então, quando chegou ao final do ano, Lucas já estava conhecendo todas as letrinhas, fazendo seu nome. Então, isso foi um avanço enorme, mas esse avanço só se deu pela nossa base, lá no início, de socialização. Porque se a gente não tivesse feito essa socialização, corrido atrás, buscado, nada do caminho de Lucas de sucesso teria dado certo. E para minha surpresa, eu todo ano era promovida a uma série mais alta, né? Comecei em segundo, depois fui para o terceiro, fui para o quarto ano. E qual era a minha turma? A de Lucas. E mais uma vez ganhei outra estagiária. Essa outra estagiária também, eu conversei com ela e foi um processo mais lento, porque as meninas já tinham mais uma vivência na educação. E ela era os seus primeiros passos. E de cara, uma missão. A missão de fazer Lucas aprender a ler. E se eu disser a vocês que a gente conseguiu, eu me emociono até hoje. Lucas lê. E infelizmente hoje, Lucas tem uma abstinência da escola muito grande. Não sei porquê, não sei qual motivo ou razão. Mas na nossa sala, Lucas era livre, porém tinha limite. Mas ele era livre, não era, Júlia? Era. Ele fazia as escolhas dele. Se ele estava muito estressado, deixava ele ficar lá fora um pouco. A gente então fazia jogos, mas de acordo com os conteúdos trabalhados. Nunca esqueço que Michele estava trabalhando o corpo humano e ele não queria fazer as atividades. Eu peguei as revistas e cortei uma pessoa e ele foi montando. E aí a gente ia chamando a atenção dele. Com esse tipo de atividade, uma atividade mais lúdica, ele não gostava de copiar. O que era que eu fazia quando ele já aprendeu a dominar? Eu levava o computador da sala da escola, quando ele estava com essa raiva de copiar, porque ele não escreve letra cursiva. Isso foi algo que a gente não conseguiu, mas já conseguimos coisa demais. E eu levava o computador, eu lembro que no quarto ano, já do terceiro e quarto bimestre, eu levava o computador, e a coisa que ele achava melhor era fazer as atividades digitadas no Word, no computador. Então, a inclusão foi feita, trouxemos para a sala de aula recursos simples, recursos muito simples, né, Júlia? Recorte, colagem, por causa da dificuldade da coordenação motora, trabalho da coordenação motora fina. E eu digo mais uma vez, o sucesso, a gente fala o nome dele porque a mãe dele gosta, que a gente deixe bem claro, assim, ela sempre fala e agradece por a gente sempre lembrar dele. E o sucesso de Lucas se deu por esse início que foi feito com base na educação infantil, dentro do segundo ano, com conteúdos do segundo ano, mas com base na educação infantil, e vencemos. Deu certo. Tchau. Tchau.